De volta com mais um TV O Esporte e agora vamos mostrar para você uma boa opção para quem curte pedalar. O Parque da Cidade está oferecendo um serviço de aluguel de bicicletas. O atendimento, no caso, é dentro do parque e funciona no mesmo horário de visita na unidade. Vamos ver? Francisco caminha por aqui todos os dias. Desta vez o passeio vai ser de um jeito diferente. Só quando não posso, quando tem algum compromisso é que eu não venho. E agora com esse serviço de aluguel de bike aqui, melhorou cada vez mais. Porque aí já faz com que a gente não traga a bike de casa, já pega aqui. Já Simone reuniu a família dela e mais outras duas para aproveitar o serviço. Excelente, muito bom, eles se divertiram demais, estão dizendo que foi o máximo. Então aqui para quem quer vir com uma família, quer vir caminhar, quer vir um lazer, não tem melhor. Aproveitar que os meninos estão de férias aí e vem aproveitar o final de semana, né? E foram as crianças que gostaram da experiência. Quem gostou daqui? O parque hoje oferece esse serviço que as pessoas podem utilizar todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado, e que as pessoas podem, a partir daí, fazer uma visita no parque, todas as suas trilhas, que são as trilhas pavimentadas, todas elas têm ciclofaixa. Os valores variam conforme o tempo de uso. 1 hora custa R$10, meia hora R$6. Se o visitante optar por um modelo com marchas, o preço aumenta, R$12 a hora, R$8,6. A diversão é garantida, mas o valor pago pelo aluguel dividiu opiniões. Foi ótima a experiência, qualidade boa, preço acessível. O valor do aluguel poderia ser um pouco mais baixo, né? Mas vamos ver como é que vai proceder daqui para frente. Tá aí, fica a dica, né, gente? Bom, e o fim de semana no futebol nacional foi recheado de clássicos. Em São Paulo, o Corinthians venceu o Santos por 1-0 pelo Paulistão. Já em Recife, o Náutico venceu o Sport por 2-1, quebrando o jejum de 7 jogos sem vitórias contra o rubro-negro. Teve também o Grenal, né, o Grêmio Internacional, que empataram em 2-2 no jogo cheio de emoções. Emoções também que não faltaram para Fla-Flu de ontem. O jogo valia a Taça Guanabara e no jogo cheio de altos e baixos, as equipes terminaram empatadas em 3-3 e a disputa foi para os pênaltis. O Flamengo não estava em um bom dia, desperdiçou 2 cobranças e deixou o título do primeiro turno com o Fluminense. Foi bem agitado, né? Aliás, a gente que trabalha com isso, não sei, acho que todas nós, a gente estava assim, né? Um olho no peixe, outro no gato, no rádio, jogo, na televisão, na zapeando internet. a televisão. O negócio foi bombástico. Aliás, vamos começar, a gente terminou falando aí de Flamengo e Fluminense, né? Um grande clássico que teve aí, passou essa semana judicial, vai ter torcida, não vai ter torcida. Ficou naquela expectativa e que bom que teve, né? E deu certo, Aninha. Deu tudo certo, né? E assim, destaque para a união dos presidentes dos clubes que decidiram ali. O clássico vai ser no Rio de Janeiro e vai ter 2 torcidas, porque os dirigentes de futebol brasileiro muitas vezes pensam só no seu próprio clube, né? E é legal você ter essa visão de pensar que um jogo grande como é uma final dessa, entre 2 times grandes como o Flamengo e o Fluminense, merece uma final digna, com as suas torcidas presentes. Poderia ser melhor se fosse no Maracanã, né? Mas isso aí é outra história. Agora, o jogo foi emocionante, né? Que final de campeonato, geralmente, qualquer final, vale muito mais a história do que a técnica, né? E o Flamengo foi um time que errou bastante, né? Mas destaque para a inteligência do Abel Braga, né? Que muito foi questionado quando foi contratado pelo Fluminense pelo time apostar no medalhão aí, mas que soube vencer o jogo ali na técnica, no erro do Flamengo, né? Então, foi um jogo muito bom de se ver. O que o Abel acertou nas mudanças, já a gente não pode dizer já, né? Do Zé Ricardo, né? Zé Ricardo deu umas erradas ali nas mudanças, o que acabou comprometendo. Mas o elenco do Flamengo ainda assim é muito bom, tanto que, sim, embora o Fluminense tenha jogado, eu particularmente acho que o Fluminense jogou melhor e merecia vencer no tempo normal, ainda assim, com destaques individuais ali de jogadores do Flamengo, conseguiu chegar ao empate, né? Com aquele gol ali no finalzinho do Guerreiro de falta. O Gustavo Scarpa, que não jogou, né? Mas o Fluminense soube aí suprir essa falta, né? Que o Fluminense é um time muito veloz, né? Sim, o Flamengo time que sabe jogar no contra-ataque. Exatamente. O Flamengo é mais um time mais técnico, mas eu acho que valeu pra gente questionar essas verdades absolutas de início de temporada, né? Que o Flamengo, por exemplo, não tem rival no Rio de Janeiro. Eu não sei quem falou isso, né? Mas Polêmica. quem falou isso certamente não assiste Campeonato Carioca. Certamente. Pois é, gente. E esta semana
tem a estreia dos clubes brasileiros na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Dos 8 clubes brazucas, 7 jogam esta semana. Amanhã, a Chapecoense enfrenta o Zulia da Venezuela e o Atlético Paranaense joga contra a Universidade Católica do Chile, né? Na quarta, se enfrentam Flamengo e São Lourenço no Maracanã. E Palmeiras e Atlético Tucumã jogam lá no Estádio Monumental José Fierro, na Argentina. O Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Godoy Cruz e o Grêmio recebe o Zamora na quinta-feira. Já o Santos encara o Sporting Cristal no Peru e o Botafogo é o único brasileiro que só joga na semana que vem, tá? Ele vai receber o Estudiantes lá no Engenhão. 8 clubes já estão preparadíssimos, né? Muitos clubes, né? Que estavam aí, inclusive, é um brasileirão, né? Vocês estavam decidindo aí os estaduais, né? Grêmio, Flamengo, Corinthians, que mais? Santos, Atlético Paranaense, Santos, exatamente. Grêmio, então, o Galo. Estava todo mundo na ativa e agora já está nessa preparação da Libertadores. Eu vou começar fazendo uma observação sobre a questão da Chapecoense, que para o mundo isso já está gerando uma expectativa para esse retorno, que inclusive colocaram também o Alan Ruschel e também o Neto, que estão aí garantidos, estão treinando, não viajaram aí para a primeira partida, mas estão em treino, né? Isso gera uma grande expectativa também para o clube adversário, né? Eu acho que é um jogo interessante, né? São 2 estreantes na Libertadores e a Chapecoense é um time que o mundo adotou, né? Todo mundo quer ver a Chapecoense de volta e todo mundo torce para que a Chapecoense faça um bom campeonato. Não sei se vai conseguir passar de fase, mas, assim, vai ser muito legal ver a Chapecoense entrar em campo para jogar a Libertadores e vai ser muito emocionante, tenho certeza disso. Já foi bem recebido, né, no aeroporto. Pois é, né? Lá na Venezuela, todo mundo teve aquela comoção de recebê-los. E saber também que o Neto e o Alan, eles estão, pelo menos ali, selecionados com o nome ali, escalada muito bacana. Assim, o time da Chapecoense vem numa preparação ainda muito... Acho que o mais importante é se reconstruir, né? Isso. Ele é um time ainda frágil, mas assim, a representatividade dele, por tudo que ele passou, eu acho que vale muito nessa eu acho que Libertadores. Qualquer time que jogar contra a Chapecoense sente algo diferente, né? Por tudo que o time representa para o mundo hoje em dia. E acaba virando um desafio, porque vai ter que ir muito mais além do que o emocional, que isso vai entrar em campo, quer queira, quer não, né? Mas, assim, Aninha, a gente estava conversando assim, qual a melhor partida ou a partida mais esperada aí dessa primeira fase de Libertadores? Eu quero muito ver o Palmeiras, porque o Palmeiras... O jogo Palmeiras e Tucumã? O Palmeiras que teve alguns resultados ruins aí nesse início de temporada e o Tucumã que o Micarla até lembrou aquele episódio muito interessante da Libertadores que jogou com a camisa da Argentina. Não vai jogar com a camisa argentina, não vai jogar. Mas é um time que já tem uma bagagem de Libertadores, né? Que já vem jogando essa Libertadores, inclusive. E o Palmeiras está estreando aí, né? E o Palmeiras vive aquela grande expectativa que o Flamengo também vive, né? Que já tem... Todo mundo diz, o melhor... E é realmente o melhor elenco, disparado. Mas aí na hora de jogar é um pouco diferente, né? E Libertadores é mais diferente ainda, né? E o grande pecado dos times brasileiros é justamente esse. Você vê lá, o grupo tem um time argentino, tal, um time chileno, Universidade Católica, então só pensa naqueles times maiores, esqueça os menores, e aí, de repente, surge uma zebra aí. Acho que o Palmeiras tem que ficar muito de olho. As pessoas estão comentando também sobre o Botafogo, né? Que vai entrar aí no grupo da morte. Né? Muito complicado. Com o Estudiantes, vai pegar também o Atlético Nacional, que é atual campeão. E aí vai vir uma pedreira. Vocês acham que realmente vai vir a pedreira ou o Botafogo está preparado para isso? Tem uma coisa que a gente precisa falar do Botafogo. A forma como o Botafogo chegou nessa Libertadores deixa ele mais forte. Uma disputa de pênaltis como aquela, o goleiro pegando 3 pênaltis, o time não é o mesmo depois daquilo. Então, eu tenho uma confiança no Botafogo, sim. Eu acho que o Botafogo vem numa crescente, né, Aninha? Desde a classificação dele, da Libertadores. Se ele descansar, o que pesou no Botafogo nesses jogos aí foi o aspecto físico. O Botafogo ali morria no Sim, o Botafogo jogava só o primeiro tempo. Aí chegava no segundo tempo, pregava completamente. E eu acho que é natural, até para todos esses clubes que estão começando agora essa Libertadores no início da temporada, é a questão física. Você acabou de vir de férias, você jogou até, sei lá, dezembro. Os clubes brasileiros jogam até dezembro, né? Os que estão ali no Campeonato Brasileiro. Aí tem aquela pausinha ali de dezembro para voltar tudo de novo em janeiro. Se o jogador não treinou nas férias, ele vai ter mais dificuldade mesmo. E o elenco do Botafogo estava meio pregado. Mas acho eu que já deve ter dado tempo aí do Jairzinhozinho ter dado um jeito na equipe. Pois é, promete fortes emoções aí, Libertadores, inclusive com
o retorno do Maracanã. Mas aí depois a gente vai comentar sobre isso. Não todos os times não, tá? Do Maracanã mesmo que eu tô falando que vai voltar às atividades, tá bom, gente? Mas a gente comenta isso depois nos próximos jogos, tá bom? Nos próximos programas sobre os jogos, no caso. E as eliminatórias da Copa de 2018 continuam. E isso lembra o quê? É isso mesmo, gente, as convocações. Semana passada, o técnico Tite fez mais uma chamada para os próximos 2 jogos contra as seleções do Uruguai e também do Paraguai. Sem muitas surpresas, a equipe ficou assim. No gol, Alisson, Everton e Ederson. Os zagueiros são Gil, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Nas laterais, temos os veteranos Daniel Alves, Fagner e Felipe Luiz. E também o Marcelo, tá? Já no meio de campo, o mito Casemiro, Diego, Fernandinho, Juliano, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e também o William. E já no ataque a gente vai ter o Diego Souza no lugar do Gabriel Jesus, machucado, né? E o Douglas Costa, Firmino e também o Neymar. Uma turminha que já está convocada sem grandes mudanças, né? Destaque aí para os Diegos. Diego Souza e Diego também do Flamengo. Diego Ribas do Flamengo. Que tiveram a oportunidade também de jogar no último amistoso, né? Amistoso contra a Colômbia. E que soube aproveitar as oportunidades. Tanto é que o Tite, inclusive, falou para os jogadores aí do Brasil, joguem, façam sua parte. Entre outras aqui, partes, né, ele falou, tô de olho em vocês, né? A gente comentou A gente comentou no TV o Sport Web que o amistoso era um clima amistoso, claro, mas que os jogadores iam saber aproveitar essa oportunidade para mostrar trabalho para o Tite. E o Diego Souza e o Diego Ribas aproveitaram muito bem. E o Diego Souza, né, o primeiro nordestino, entre aspas, né, que joga no Sport, na seleção desde 2001, acho que não tinha um nordestino na seleção. Tem muito pernambucano feliz na nossa equipe, não vou nem falar. E assim, ele merece, vocês concordam que assim... Sim. É uma questão de oportunidade também, Gabriel Jesus machucado, Lucas Lima em um momento ruim, e ele soube aproveitar esse momento. Ele, hoje em dia, é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Lá no esporte, tem um detalhe engraçado que ele liga para os jogadores, perguntando se os jogadores querem jogar no esporte. Ele ligou para o Arouca do Palmeiras e perguntou, e aí, velho, quer vir jogar aqui no esporte? De tanta que é a influência dele lá no clube. Ele é amado pela torcida do esporte. Sim, ele é amado em todo canto que ele passa. Porque ele era amado também pela torcida do Vasco, né? E agora é amado pela torcida do esporte. Ele é aquele jogador que gosta de provocar, né? Aí a torcida... A torcida compra. Mas a gente falou de jogadores que jogam no Brasil e tem jogadores que jogam na China também, né? Esses não saem, né? Esses não saem porque são os homens de confiança do Tite, por assim dizer, né? Mas a gente não sabe como é que tá o campeonato chinês. Agora... Mas na seleção eles funcionam. Então, o Tite a gente não pode reclamar disso, né? Ele sempre explica isso em toda a convocação, porque os jornalistas perguntam novamente, e os chineses? Mas é aquela coisa, o Tite acompanha o trabalho que eles vêm fazendo e eles levam os profissionais deles, preparadores físicos, fisioterapeutas, todos para cuidar deles. Então, se o campeonato lá, não é tão bom nível técnico do campeonato chinês, eles cuidam em jogar por eles, né? É verdade. Então, garantindo a grana da família para as próximas 50 gerações também. Então, deixa eles garantirem as granas deles aí, que a gente vai garantindo a nossa graninha aqui, tá bom? Ó, vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais esporte para você, não sai daí.